Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Revista FEComércio, esse novo e inovador espaço de debate verdadeiro sobre a realidade deste país. Aliás, um país gigantesco e importante, tanto que seria impossível ao mundo negar a grandeza e a importância do Brasil nos dias de hoje. Mas entre ser importante e ser relevante há uma grande distância. Distância que passa por mais eficiência governamental, envolvimento de todos e visão de futuro com muito trabalho para ser feito hoje, amanhã, logo. No Brasil dos anseios sociais já não dá mais para esperar. O país moderno e atrasado, justo e injusto, eficiente e ineficiente, terá de escolher ser apenas um, por dentro e por fora. Meu nome é Cleusa, tenho 53 anos. Sou dona da empresa Cleusa Torres Figurinos, faço o meu trabalho para a Europa, Canadá, e o meu trabalho tem uma ótima aceitação lá fora. Dificuldades todo empresário tem, e eu em especial tenho com exportação por causa de custos, não? Acabei fazendo uma parceria com uma empresa privada que me facilita bastante em termos de burocracia e tempo. Só que isso me custa mais. Eu tenho certeza que se eu tivesse uma burocracia bem menor aqui no Brasil, eu teria condições de exportar mais. Meu nome é Wagner Leforte, eu sou empresário, tenho 54 anos e sou proprietário da empresa Long Jump Brinquedos. A gente trabalha no mercado já há 16 anos. Nós temos uma importadora. Nós fabricamos também alguns itens aqui no Brasil. E por que a gente faz isso? Existem algumas vantagens e desvantagens. Quando a gente importa, realmente o preço é um pouco mais barato. A gente tem alguma vantagem financeira, talvez em torno de 15%, 20%. Geralmente o tempo numa importação, demora entre você escolher o produto e você colocá-lo à venda no país, entre a fabricação lá fora, o transporte, os 40 dias que fica no mar, no caso da China, e você fazer a liberação e colocar o produto no mercado, nunca menos do que 4 meses. Tem algumas dificuldades a ter negócio aqui no Brasil, número 1 seria os juros, impostos muito altos, muito feriado, trabalhando um pouco mais, a gente faz 12 horas, esticando um pouquinho mais, dá para a gente manter a nossa família, ter o nosso pão. As taxas estão em diversos órgãos. Você não consegue encontrar num único portal da internet ou do governo onde estão essas informações. Você tem que ficar caçando. Hoje, eu perco em média de 90 a 120 dias aí para conseguir toda a documentação para poder entrar na licitação. Realmente, fazem de tudo para dificultar. Meu nome é Evaristo Henrique, sou comerciante aqui da região, sou dono do Café Família. Meu nome é Tiago, tenho 30 anos, sou empresário. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o historiador Marco Antônio Villa. Professor Villa, primeiramente, bem-vindo. Pelo que o senhor percebeu aí, diante do que o senhor viu de empresários, são microempresários, são médio empresários, são empresários que lidam com importação e exportação, o senhor hoje é de gente que empreende. Sim. O senhor é um otimista ou um pessimista hoje em relação ao país? Em relação à estrutura governamental, e o funcionamento das instituições do Estado brasileiro, sou absolutamente pessimista. O que eu sou otimista é em relação aos brasileiros, aqueles que empreendem, que apesar de todas as dificuldades, mantêm seus negócios, expandem, são criativos, mas a estrutura do Estado brasileiro joga contra a iniciativa, a criatividade dos micros, pequenos, médios e grandes empresários brasileiros. Nós tivemos exatamente a empresária da área de confecção que diz assim, eu preciso contratar uma empresa para fazer um serviço. Sim. Não porque ela está querendo terceirizar, é porque ela não consegue entender
a legislação tributária que a permitiria, por exemplo, economizar nisso para poder investir no próprio negócio. Claro. É o Estado indo contra o empreendedor? É o Estado indo contra. O Estado no Brasil sempre teve uma longa tradição de um Estado arbitrário, antidemocrático, e sempre criando empecilhos, dificuldades para o empreendedor, assim como em relação à livre organização das pessoas, para participar na política. O Estado também, no campo econômico, sempre foi um elemento que dificultou, que criou obstáculos. Isso desde o século XIX, não é, portanto, um processo recente, é um longo processo histórico, e que, por estranho que pareça, mesmo que a economia brasileira, sendo uma das maiores economias do mundo, a estrutura para empreender ela é cada vez mais complexa e, na verdade, quase que expulsa o micro e o pequeno empresário da economia. Aliás, sobre esse assunto, nós ouvimos também a opinião do tributarista Ives Gandra Martins. Tovila, acompanhe conosco um trecho dessa entrevista, que há toda uma análise sobre reformas e sobre questões tributárias brasileiras. Nós temos uma pátria que é denominada pátria da burocracia. Dos países desenvolvidos ou emergentes, é o país que tem a maior burocracia. Aliás, em matéria tributária, é o país que tem maior burocracia entre 193 nações, conforme definido pelo Banco Mundial. E a sensação que se tem é que os burocratas, uma parte concursada e grande parte amigos do rei, que quando caem os governos se perpetuam no governo, eles vivem à custa de provocarem mais normas, mais leis, mais regulamentação, mais dificuldades para empresários. Então, forma que para abrir uma empresa, para exportar, para importar, para seguir todas as orientações, todas as posturas das autoridades administrativas, vive o empresário brasileiro um verdadeiro inferno. Se dizia no país, ou o Brasil mata a saúva, ou saúva mata o Brasil. Era a frase que Monteiro Lobato repetia constantemente. Eu diria, ou o Brasil mata a burocracia, ou a burocracia mata o Brasil. Eu tenho a impressão que a presidente Dilma está pretendendo mudar, mas errou profundamente em matéria de economia nesses últimos 3 anos. E errou de tal forma que ela conseguiu gerar mais inflação, gerar mais burocracia, aumentar as estruturas do Estado, diminuir consideravelmente o saldo na nossa balança comercial, aumentar o déficit no balanço de pagamentos, reduzir reservas e, ao mesmo tempo, desestimular investimentos, sobre voltar a ter que aumentar os juros, único instrumento para controlar a inflação. Tudo que podia ser errado, ela conseguiu fazer nesses 3 anos. E, no momento, pretende mudar, voltar àquilo que permitiu, no passado, o crescimento do Brasil. Resta saber se, num ano eleitoral, ela vai conseguir fazer, porque teria que fazer um brutal ajuste das contas públicas para que nós pudéssemos, de novo, ter um patamar de desenvolvimento. O governo nunca teve coragem de fazer uma reforma tributária. Sempre se rendeu aos interesses os mais variados, desde interesse de entidades federativas, de grupos de classe, de trabalhadores, e, vale dizer, nunca pensou numa reforma séria. A reforma política, quem tem o poder não fará reforma política que pudesse prejudicar. Quem detém o poder está satisfeito com o que tem. E só pode ser feita a reforma política por aqueles que detêm o poder. Então, reforma tributária, trabalhista, política, são reformas essenciais para o Brasil, nem pensar. Tovila, eu estou há 20 anos do jornalismo, há pelo menos 20 anos, e ouço essa história das reformas estruturais que não andam, e quando andam, não andam até o final, para serem completas. Por que há esse descompasso, essa observação que faz o doutor Gandra Martins aí, entre quem está no poder, que chega prometendo reformas, mas uma vez no poder, não vai além? Olha, depende da época da história do Brasil republicano, né? Pegando em 1930 para cá,
é bom lembrar que foram, em períodos não democráticos, foram feitas uma série de reformas. Veja como o Brasil é um país complicado, já dizia o Tom Jobim, o Brasil não é um país para principiantes, né? Então, nos períodos autoritários, tanto na ditadura do Estado Novo, ou quase que nos 15 anos do primeiro governo Vargas, que cerca de um ano teve alguma democracia, o resto foi ditadura, mais ditadura ou menos ditadura, né? Mais ditadura foi entre 35 a 45, e depois no regime militar foi feita uma série de reformas, no campo trabalhista, né, se nós formos ver, no campo econômico, por exemplo, a criação do Banco Central, que foi uma coisa importante, uma criação do regime militar ainda no final de 64, início de 1965. Então, o curioso é que muitas vezes no momento democrático, né, entre 45 e 64, ou depois de 85, há uma enorme dificuldade de realizar algumas reformas estruturais do Estado, é uma coisa estranhíssima. Então, não é que a democracia impede reformas, longe disso, mas é que se cria grupos de interesses tão sólidos no interior do parlamento que cria enormes dificuldades a um Estado que, no fundo, muitas vezes não deseja reformar. Se nós olharmos o período 30 até agora, o governo JK, o quinquênio juscelinista, entre 56 e 61, janeiro de 56 e janeiro de 61, tenha sido um momento maior de reformas que nós tivemos. Reformas econômicas, a abertura ao capital estrangeiro, o que era considerado um crime à época. Toda a indústria automobilística, a mudança da capital. Imagine alguém mudar a capital hoje no Brasil. Qual é a grande obra da infraestrutura do governo Dilma? Você fala, foi no Amazonas? Foi no Piauí? Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Sul, não, foi em Cuba. Por incrível que pareça, a grande obra estrutural do governo Dilma foi gastar 2,6 bilhões de reais no Porto de Mariel. Do dinheiro do BNDES. Do dinheiro BNDES que não vai ser pago nunca, porque as garantias dadas por Cuba é garantias para inglês ver. Então, o curioso é que nós tivemos alguns momentos que teve iniciativa política. Citei o quinquênio juscelinista. A impressão que dá é que também falta aos presidentes eleitos, e agora por maioria absoluta com a criação do segundo turno, pela Constituição de 88, eles efetivamente exercerem o mandato popular. Não é passar por cima do parlamento, ninguém está querendo uma estrutura bonapartista, mas quem foi eleito pela maioria absoluta dos eleitores brasileiros tem legitimidade e pode, apresenta um programa nas eleições, um programa político. Esse programa político apresentado nas eleições tem de ser implementado, caso ele seja vitorioso. Então, na hora que começa o ano legislativo, ele tem autoridade, especialmente no seu primeiro ano de mandato, de fazer as reformas. Agora, até porque tem apoio do Congresso até também. porque tem apoio do Congresso, que no primeiro ano é mais fácil. Agora, precisa ter disposição de luta, capacidade de articulação e um projeto que seduza, que consiga ter apoio, efetivamente apoio popular, no momento da sua implementação. Né? O senhor falou sobre democracia. O grande fato que eu tive a oportunidade de presenciar, além, evidentemente, depois da redemocratização, foi, na verdade, isso é muito, muito recente, a Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã. Sim. Se eu suponho que se o nome dela é esse, e esse foi a alcunha da Constituição de 88, e que porque vinha depois de um regime militar, eu tenho a lógica de que foi uma Constituição pensada na população. Mas aí eu pergunto duas coisas. Há um descompasso entre o tanto de legislação que tem hoje no país, porque eu vejo todos os setores reclamar de legislação excessiva e complicada. Ou seja, se tinha problemas na Constituição de 88, não se melhorou. Sim. Ou se o que se melhorou não foi suficiente. E, por outro lado, eu tenho o mundo político que anda em descompasso com a velocidade que a sociedade almeja. Perfeito. Por que há esse descompasso no Brasil? Tem coisas no Brasil que realmente são complicadas. Você fez referência à Constituição de 1988, que são quase 70 emendas, uma Constituição tão nova como a nossa tal. Agora, a chamada Constituição Cidadã, se nós olharmos a Constituição, ver quantas vezes aparece a palavra direitos, ela aparece 6, 7 vezes a mais do que deveres. Então, curioso que há direitos, mas a contrapartida, que são os deveres do cidadão, aparece 6, 7 vezes. Até porque o equilíbrio democrático do Estado de direito é ter direitos e deveres. E deveres, né? Isso é básico tal. Agora, é bom lembrar também que a Constituição acabou saindo daquela forma, porque Deus não é brasileiro, ao contrário do que nós imaginamos. Porque se ele fosse brasileiro, o Tancredo não teria morrido. A transição pode ser que o grande nó górdio que nós temos até hoje, até 2014, seja a sua origem, se a gente fosse puxar o fio de Ariane, aquele que estava lá, que o herói mítico lá foi para matar o Minotauro, o Teseu, lá na ilha de Creta, na ilha de Creta brasileira, estivesse no momento da posse que ocorreria no dia 15 de março de 1985 do presidente eleito, mesmo que pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves. A morte do Tancredo Neves o rompimento
de uma liderança que tinha o respaldo da campanha das diretas, queiramos ou não, mas tinha, de 1984, e um apoio político sólido e uma experiência política que ele tinha, que vinha dos anos 50, anos 60, anos 70 e dos anos 80, portanto, tinha vivido situações diferentes, desde ser ministro do Getúlio Vargas, na crise de 54, passando por 64, pelo período do regime militar, portanto, alguém que passou do legislativo para o executivo, portanto, tinha um conhecimento da máquina do Estado brasileiro, acabou, infelizmente, não podendo colocar em prática seu programa, porque, volto a dizer, certamente, quando o Brasil dormiu com Tancredo presidente dia 14 de março e acordou com José Sarney presidente no dia 15. Deus certamente brasileiro não é. Uma última e rápida pergunta para a gente encerrar, Tovila. O cenário que se desenha aí, nós temos um ano especial no Brasil. Sim. É um ano de um evento internacional, talvez o maior evento internacional para o país do futebol é sediar uma Copa do Mundo, que tem problemas estruturais para poder sediá-la, e em um ano eleitoral. Perfeito. A voz das ruas, não a das manifestações, a voz das ruas de quem trabalha no dia a dia, que tem dificuldades com problemas burocráticos, o senhor acha que vai haver uma mudança no cenário da discussão durante a campanha eleitoral e da implementação, seja quem for o vencedor? Olha, um volante que foi do São Paulo, do Corinthians, e foi técnico, jogou na Itália, Dino Sani, ele criou a expressão que é dele, que o futebol é como uma caixinha de surpresa. A expressão veio dele e tal. A política é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe efetivamente o que vai ocorrer. Por isso que quando falam ciência política, eu fico em dúvida que a política não é ciência. Agora, veja o seguinte, pode dar tudo certo na Copa do Mundo. Por incrível que pareça, as coisas funcionaram. Inclusive, o Brasil até ganha a Copa do Mundo. Mas não pode ocorrer algumas coisas no Brasil. Quais? Nos estados brasileiros não pode ventar. É proibido ventar. Se ventar, o Engenhão cai, né? Está fechado o Engenhão. Não pode chover. O estádio do Palmeiras tem problema na estrutura. E tem problema com guindaste, como no Itaquerão. Então, no Brasil, a engenharia brasileira não pode ventar e não pode chover. E tem uma outra questão, a seguinte questão que pode politicamente ter um efeito danoso incrível, que muitas vezes são pequenas questões que mudam a conjuntura. Se no dia da abertura da Copa do Mundo, em São Paulo, chover, se chover, basta chover uma hora forte, não tem abertura da Copa do Mundo. Ninguém chega a Itaquera. Basta chover. Você vê, olha a situação estrutural que o país vive. As pessoas não chegam. Então, e isso vai ter um efeito político terrível. Tal. Por outro lado, se der tudo certo, malemar. Tiver inauguração, funcionar, der uns problemas nos aeroportos, etc., que estão pessimamente estruturados, alguns tudo na base de puxadinhos, né? Em vários deles são puxadinhos, e o Brasil ainda ganha a Copa do Mundo, isso vai ter um efeito político bastante positivo e tal. Eu sempre digo que a Copa do Mundo não vai deixar legado nenhum ao Brasil, a não ser dívidas. Nunca, como dizia um ex-presidente recente da história do Brasil, nunca na história do Brasil se roubou tanto em tão curto espaço de tempo. E isso nós devemos, essa medalha de ouro de roubo, de corrupção, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe a Copa do Mundo sabendo que nós não tínhamos a mínima estrutura para tal, não tínhamos condições de organizá-la, no delírio do segundo mandato Lula, que foi um delírio, né, que muitas as pessoas hoje têm imagem do Lula do segundo governo, quando o primeiro, até fevereiro de 2006, os índices de popularidade dele eram extremamente baixos, basta ver o Datafolha de janeiro de 2006 ou de fevereiro para constatar isso e tal, mas na história fica sempre a última imagem é que fica registrado para nós, e para muitos o ano de 2010, por causa do crescimento de 7,5%. Veja a ilusão, em 2009 houve recessão, o Brasil cresceu menos 0,3%, e a fala era tão eficaz que dá a impressão que o Brasil cresceu a ritmo chinês. Não, houve recessão, o Brasil cresceu, portanto, para trás. Então, nós temos uma conjuntura que tudo pode ocorrer. Pode malemar as coisas, empurrar no jeitinho brasileiro de ter a Copa do Mundo, as coisas funcionarem, as manifestações fracassarem. Pode as manifestações serem ocupadas realmente pela indignação do cidadão, como foi em grande parte delas antes dos Black Blocs. São Paulo foi testemunha disso, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e os gastos da Copa vão estar muito presentes, porque você legitima, entre aspas, os gastos da Copa com a vitória do Brasil. Se o Brasil não ganhar, não há nenhuma legitimidade em relação aos gastos da Copa. O poder, aí, especialmente se fosse a Argentina vencer, você imagina, aí vai virar não só piada, mas um desgaste enorme. Então, acho que, eu espero, torço, em 2010 torci e queimei a língua, que nós na campanha presidencial tivéssemos uma discussão de algumas ideias sobre o Brasil. Algumas ideias, não bastava muito.
O que cada candidato gostaria de construir no seu governo, para não vier aquele xingamento, né? Como é comum nas campanhas eleitorais e tal. Nós discutimos os programas. Eu espero Saísse do rame-rame. Do rame-rame, né? E das frases feitas e do marqueteiro, porque no Brasil parece que é uma disputa entre marketing e não entre candidatos. Pode ser que nós tenhamos isso. Nós vamos ter segundo turno, certamente. A eleição presidencial não se decidirá no primeiro turno, né? Isso é impossível tal. Pode ser que, ao menos no segundo turno, nós tenhamos alguma discussão programática. Eu torço para isso, porque isso é bom para o Brasil, isso é bom para fazer o país crescer, porque não é um país com as condições que nós temos, não é possível crescer a passo de tartaruga como crescemos no triênio Dilma, que é o terceiro pior triênio da história, hein, republicano. O pior foi Floriano Peixoto, com 2 guerras civis, revolta da Armada e Revolução Federalista, depois Fernando Collor, com 2 anos de recessão, 1990, 1992, e o terceiro triênio pior da história de crescimento econômico é o triênio Dilma. Vila, obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo, hein? Obrigado, eu agradeço. Eu, Adalberto Piotto, agradeço a sua companhia e espero reencontrá-lo nos canais da FEComércio na internet ou no próximo debate que será exibido durante a reunião plenária de março. Até a próxima! Acompanhe outros eventos, notícias e debates nos canais web da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.